Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia para nós não é qualquer livro. A Bíblia para nós não é qualquer literatura. Ela é palavra de salvação. Ela é força de Deus. Quando nós escutamos a palavra de Deus, não estamos simplesmente diante de um livro. Estamos diante de uma pessoa, de um ser. É o próprio ser de Deus que se expressa através do texto sagrado. Por isso, devemos dar a devida importância à leitura, à escuta, à reflexão e oração sobre a palavra de Deus. Por isso eu te convido a aproveitarmos este momento do Palavra da Salvação para escutarmos com bastante atenção e permitir que esta palavra encontre espaço no nosso coração, de modo que ela continue se encarnando na nossa vida e que nós demos testemunhas sempre da palavra que escutamos. Vamos ouvir com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal tira o que é mau. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e põe em prática. Mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos, meu irmão e minha irmã, juntos fazer a nossa reflexão desse texto do Evangelho que terminamos de escutar. Muitos ensinamentos são oferecidos para melhor viver a nossa vida cristã. Vamos acolher estes ensinamentos preciosos do Evangelho. Primeiro, o Evangelho chama a nossa atenção para uma vivência religiosa que seja autêntica, que não seja somente de aparência. Deus nos conhece profundamente. Deus vê o nosso interior. Deus vê o nosso coração. É lá no nosso interior, no nosso coração, que devemos plantar os verdadeiros valores, a bondade, o amor, a misericórdia, a justiça. São esses valores quem deve conduzir os nossos gestos e as nossas palavras. Por isso Jesus utiliza essa imagem bonita que escutamos no Evangelho. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não adianta simplesmente a gente dizer que é cristão, a gente dizer que segue Jesus, se a gente não consegue produzir frutos que mostrem que realmente nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso que cada um de nós honestamente se pergunte: que frutos eu tenho para apresentar ao Senhor? O que eu tenho produzido na minha vida? Frutos de bondade
ou frutos de maldade? Os frutos que eu trago em minhas mãos dizem que de fato eu sou cristão ou dizem o contrário? Afinal de contas, Jesus é muito claro no Evangelho. Não se colhem figos de espinheiros e nem se vindimam uvas de sarça. O homem bom do bom tesouro do coração tira o que é bom, mas o mal do seu mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Nos perguntemos honestamente, o que temos alimentado em nosso coração? Quais são os valores que temos alimentado dentro do nosso coração? O que temos tirado desse tesouro do nosso coração? Coisas boas ou coisas ruins? Afinal de contas, é este o ensinamento de Jesus. Se conhece uma árvore pelos seus frutos. Portanto, se nós somos cristãos, é preciso que produzamos frutos do Evangelho. Quando nós, por meio de nossos gestos ou nossas palavras, fazemos aquilo que é justamente contraditório ao Evangelho, então nós nos tornamos um escândalo para a humanidade. Olhemos para o nosso interior e vejamos o que temos tirado do tesouro do nosso coração. Coisas boas ou coisas ruins? Elas dizem sobre o nosso ser cristão ou dizem exatamente o contrário do que é ser cristão? Portanto, esta palavra deve interpelar profundamente o nosso ser. Jesus insiste nessa necessidade de sempre colocar em prática aquilo que se crê. A gente não pode criar distância entre a fé que nós professamos e o modo com que nós vivemos no nosso cotidiano. Por isso diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Às vezes a gente é assim. A gente proclama o nome de Jesus, a gente professa a fé de pé, mas a gente não sabe viver a fé que a gente professa. Por isso, é preciso colocar em prática aquilo que nós cremos. E Jesus vai dar um exemplo muito concreto. Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras, põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Esta comparação de Jesus é muito importante, porque às vezes também a gente pensa que estar unido a Jesus, seguir Jesus, ser cristão, estar na igreja, nos faz livres das dificuldades. Não! O Evangelho não diz que quem crê, quem coloca em prática a palavra, está livre das dificuldades. Mas Jesus vai dizer que quem faz isso, quem procura colocar em prática a palavra, quem procura colocar em prática a fé, é como um homem que antes de lançar o alicerce, ele cava, faz um buraco profundo, para que o alicerce tenha profundidade. Ali ele constrói a sua casa. Virão as enchentes contra esta casa, mas a casa não cairá, porque está construída sobre a rocha. Meu irmão e minha irmã, perguntemo-nos, nós procuramos aprofundar a nossa fé? Nós procuramos lançar alicerces profundos da nossa fé? Nós somos capazes de suportar as tempestades do dia a dia? Permanecer de pé? Jesus diz que quem escuta a palavra e coloca em prática consegue passar por todas as dificuldades e permanece de pé, porque sabe qual é a rocha sobre a qual está o alicerce da sua construção. É Cristo. Por isso não peçamos ao Senhor vida fácil, mas peçamos a Ele serenidade e consciência de que Ele sempre está presente em nossa vida e mesmo que venham as dificuldades, seremos capazes de suportá-las e permanecer de pé. Por outro lado, Jesus também diz o contrário. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa ao rés do chão, sem alicerce, isto é, não tem profundidade, não tem raízes profundas, não lançou o alicerce de forma profunda. O que acontece com esse? A torrente deu contra ela e imediatamente desabou e foi grande a sua ruína. Nos perguntemos, temos raízes profundas? Ou, na primeira dificuldade que encontramos, nós deixamos desmoronar todo o projeto de Deus? Ouvir a palavra e colocá-la em prática. É este o nosso desafio e é isso que pede de nós a mensagem do Evangelho. Desta forma, saberemos suportar as dificuldades do dia a dia sem perder a serenidade e a paz interior.
com alicerces profundos, raízes profundas na rocha que é Cristo. Que esta mensagem da Palavra de Deus se torne vida na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, manifestemos o nosso coração cheio de gratidão por esta oportunidade que tivemos de escutar e refletir a mensagem do Evangelho. Uma mensagem tão bonita e necessária, que pede de nós encorajamento para colocar em prática a fé que nós professamos e, sobretudo, para que sejamos capazes de mostrar a nossa identidade, aquilo que nós somos, pelos frutos que nós produzimos. Se conhece verdadeiramente uma árvore pelos frutos que ela produz. Portanto, te convido, querido irmão, querida irmã, a nos dirigir ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece. Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a graça de vivermos uma experiência religiosa que seja autêntica, que não seja só de aparência. Que saibamos, Pai Eterno, colocar em prática a fé que professamos. Que esta mensagem do Evangelho que hoje escutamos seja cada dia praticada em nossos gestos e em nossas palavras. Sobretudo, Pai Eterno, te pedimos a confiança para que todos os dias lancemos alicerces profundos na rocha que é Cristo, para suportar com serenidade as nossas dificuldades do dia a dia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.